As atribuições da Corregedoria Geral da Prefeitura de Sorocaba, dentro do contexto de administração pública no governo Rodrigo Manga. Para conhecer um pouco mais sobre a atividade deste órgão, vamos conversar ao vivo com o Corregedor Municipal de Sorocaba, Carlos Alberto de Lima Rocco. Doutor Carlos Alberto, doutor Rocco Júnior, bom dia, satisfação imensa recebê-lo aqui no portal RMS News, no repórter RMS News. Bom dia, satisfação imensa. Vou pedir só para abrir o seu microfone aqui, para a gente poder ter aí a sua fala junto conosco aqui. Bom dia, doutor. Bom dia, Oliveira, bom dia a todos aí do portal RMS News, doutor Luiz Antônio Barbosa. É uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês, né? Passando um pouquinho do nosso dia a dia aqui na Corregedoria. A satisfação é nossa. Já está na prefeitura nesse momento, doutor? Já estamos aqui, estamos na sala aqui da Corregedoria, acompanhando aqui os trabalhos, né? Aqui não para, né? Nós temos aqui mantido nossa atuação, né, em caráter permanente com as nossas equipes, tentando aqui também dar, né, um respaldo, enfim, naquilo que é de atribuição da Corregedoria à população de Sorocaba. Não tem nem dúvida. Doutor, qual é o papel da Corregedoria para entendimento da população? Em que momento ela é acionada? Legal. Oliveira, a Corregedoria é um componente, na verdade, né, de todo um sistema de controle interno que existe na administração. Então, nós temos aqui dentro, né, da Secretaria, inclusive da Controladoria Geral do município, nós temos aqui, então, a Ouvidoria, a Corregedoria e a Auditoria Geral. São esses órgãos que fazem, né, todo o trabalho especificamente de controle interno de forma mais vocacionada, mais apurada, no sentido de corrigir falhas administrativas. A Corregedoria, até porque é a mais antiga de todos, né? Foi a primeira criada e acabou, inclusive, lá no seu início absorvendo todas essas tarefas, né? Então, acabou que a Corregedoria virou uma certa referência no município. Porém, ela compartilha agora, né, também os seus trabalhos juntos com esses outros órgãos. Mas a Corregedoria é responsável pela recepção, aqui no caso de denúncias, pela recepção de informações, de reclamações relacionadas aos trabalhos que são, ou correções eventualmente necessárias aqui nos trabalhos administrativos. Então, aquelas denúncias principalmente relacionadas à corrupção, relacionadas a uma falha administrativa que esteja causando desperdício de recursos públicos, todas essas situações acabam desaguando aqui na Corregedoria. Qual é a situação, qual é a realidade em termos de processos em tramitação hoje na Corregedoria do município? Nós sabíamos que o governo Crespo Jaqueline foi um governo muito tumultuado, né? Um governo que muitas de suas ações acabaram sendo judicializadas, indo para a polícia e posterior processos concluídos e sendo encaminhados para a justiça. Com o término dessa administração, em 31 de dezembro, encerra-se esses processos dentro da Corregedoria ou eles têm continuidade? E se é que tem continuidade, quantos ainda estão em andamento? Tá. Não, de fato, né, Oliveira? Eu acho que até os órgãos de controle, de certa forma, acabam absorvendo os reflexos, né, de quando há aí um clima, vamos dizer assim, mais acirrado da disputa política, né? Todos os órgãos de controle, sejam os internos, no caso da Corregedoria, esses demais, como que eu falei, quanto os externos, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, acaba, de certa forma, sendo, né, alvo aí de representações e acaba tendo, portanto, um acirramento dos ânimos, né? A Corregedoria tem muitos processos, Oliveira, eu que já passei aqui
pela Corregedoria há aproximadamente 2 anos, ainda encontro alguns processos que foram instaurados lá na minha época, naquela primeira passagem. Enfim, são processos complexos que demandam um certo estudo bastante grande. E assim, os processos instaurados, eles têm uma continuidade, independentemente da administração, né? Ele precisa ter um começo, um meio e um fim. Então, nós temos aqui diversos processos que são desse período, inclusive, né? Do período que foi administrado pela prefeita Jaqueline. Aliás, a Corregedoria teve um importante papel também nesse período, porque todos os casos relacionados a compras por dispensa de licitação foram instauradas aqui na Corregedoria processos ou incidentes de acompanhamento. Então, todos esses processos acabaram tendo na Corregedoria um incidente de acompanhamento para verificar passo a passo cada etapa dessas compras, né? Então, foi um volume enorme de processos que nós ainda temos aqui, e a Corregedoria faz uma análise secundária, né? Então, nós temos aqui nos debruçado bastante, alguns já um volume bastante significativo já encerrado, porém muitos outros que ainda estão em andamento. E esse ano, com certeza, teve um aumento significativo de instaurações de processos. Nesse ano, já na chegada do prefeito Rodrigo Manga, houve uma denúncia sobre compras de livros considerados valores abusivos, e em termos de conteúdos também, segundo os denunciantes e o próprio prefeito, como impróprios. Foi aberto o procedimento nesse sentido, em relação a isso? Se foi aberto, em que fase desse processo encontra-se essa questão? Sim, sem dúvida. Foi aberto, sim, Oliveira. Você tocou num assunto que aqui para nós tem sido objeto de bastante estudos. Realmente foram 29 milhões de reais gastos, né, na compra de livros paradidáticos, né, que são aqueles livros de apoio, né, enfim, a atuação pedagógica dos alunos. Foi uma compra que nos chamou bastante atenção, Oliveira, pelo volume, né, financeiro, mas também pelo volume de aquisição, né? Foram mais de 1.005.000 livros adquiridos para que sejam distribuídos aí a 60 mil alunos, um pouco mais de 60 mil alunos. Então, nós começamos a verificar, né, diversas denúncias chegaram aqui à Corregedoria, isso já tinha sido objeto já de uma atenção de nossa parte, porém, foi ainda incrementado com os elementos que foram trazidos. Então, deflagramos aqui, a pedido do nosso prefeito, inclusive, essa apuração. E já, assim, de pronto, digo a você que esse processo de aquisição, ele padece de inúmeras irregularidades, né? No sentido de, pelo menos, não se harmonizar com aquilo que é recomendável a uma contratação pública. Então, embora utilizar, sim, né, de um instrumento bastante conhecido, né, que é a ata de registro de preços, que chama-se vulgarmente, né, no âmbito administrativo como contrato espelho, ela não é bem aceita pelo Tribunal de Contas por um excesso, na verdade, por se relegar formalismos que devem ser considerados, mas no caso específico aqui em Sorocaba, diversas inconformidades são detectáveis, né? Desde a incompatibilidade do volume de acervo adquirido, né? Não há onde se acondicionar esse volume, né, nas escolas, as escolas não estavam preparadas para isso, não havia um projeto, um planejamento que possa assim indicar, corresponder a uma compra segura, bem feita, enfim, que respeite ao princípio da eficiência. Então, isso tem sido alvo da nossa análise. Pedimos, claro, dependemos de estudos, inclusive, da área técnica, né, no caso da Secretaria da Educação, para se saber ao certo
para qual faixa etária esses livros estão destinados, porque não há no processo de compras sequer um indicativo desta questão. Então, são diversas incongruências que já foram identificadas, mas que agora merecerão ainda uma análise mais aprofundada e, claro, se detectado aí uma irregularidade que seja passível, né, de uma providência que transcenda aqui o âmbito da corregedoria, com certeza serão reportadas ao Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, e adotadas as ações pertinentes. Nós estamos conversando ao vivo com o corregedor-geral da Prefeitura de Sorocaba, corregedor Rocco Júnior, Carlos Alberto de Lima Rocco Júnior. Na nossa bancada de formadores de opinião independentes, doutor Luiz Antônio Barbosa. Alguma colocação sobre o que foi apresentado até agora, doutor Luiz Antônio? Bom dia, secretário. Responda para mim, não. Responda aí para aquelas pessoas que acompanham. A corregedoria, ela é um órgão técnico ou um órgão... Vou fazer perguntas rápidas, tá? Órgão técnico ou um órgão político? É um órgão técnico, né? Deve ter pelo menos uma atuação técnica, né? Tá, é um órgão técnico. Pergunto, ele tem, se muito se coloca, não falo não só de Sorocaba, tá? É uma questão assim que se coloca muito em relação a órgãos de corregedoria internas, que é um controle interno, mas é um controle, né? Existe alguma independência de apuração em relação ao gestor principal, o prefeito? Detectando-se alguma coisa, a corregedoria ela pode investigar ou abrir um procedimento para ver a viabilidade daquela decisão, não, daquela compra, mesmo na contramão do prefeito, até mesmo para falar assim, olha, você está fazendo besteira, vamos colocar assim. Existe essa possibilidade, existe essa autonomia? Sem dúvida, o órgão, na verdade, tem essa vocação, né? Não há como funcionar um órgão de controle sem que ele tenha independência, autonomia. E nesse aspecto, Luiz, eu posso até assegurar a você, enfim, até pela experiência que tivemos na passagem anterior, diversos procedimentos, aliás, acho que maciçamente os procedimentos da corregedoria são instaurados para apurar irregularidades do atual governo, né? Então, eu me lembro aqui, por exemplo, 2 momentos que foram de grandes desafios para mim, enquanto corregedor-geral, naquela primeira ocasião. Um deles foi em relação à merenda escolar. Nós tivemos aqui um apontamento bastante significativo e era um erro do governo atual, né? Inclusive com relação vinculado à atuação de um secretário que estava no exercício do cargo, e nós tivemos então a incumbência de apontar essa irregularidade. E num segundo momento também foi o caso relacionado à vice-prefeita, que então se tornou prefeita, né? Começou na corregedoria essa investigação, que é intitulada depois aí pela imprensa como caso marido de aluguel. Então, apenas esses 2 casos acho que dão bem o tom de como que deve ser a atuação e do nosso perfil, né, enquanto corregedor. Então vamos lá, nós temos aí, então, como você colocou, nós temos aí um órgão, pelo menos, assim, técnico, nunca existe a dissociação política, tá? Não existe dissociação política em administração pública, faz parte. O que se tem aí é uma porcentagem, uma variação mais para lá, mais para cá, mas a corregedoria, necessariamente, então, deveria ter um foco um pouco mais técnico, normal. Nós temos aí essa questão também relacionada à independência para atuação, não simplesmente porque muitas vezes as pessoas têm que corregedoria é um órgão de controle para punição, e muitas vezes é ao contrário. Você faz as apurações até de forma antecipada para se corrigir problemas futuros. Tá? Foi se colocado aí a questão... eu vejo assim uma decisão equivocada, tá? Eu acho que a compra dos livros não foi assim da forma assim mais eficiente. Não é crime. Quando você usa uma ata de preços federal do Ministério da Educação, de uma compra voltada para a Secretaria da Educação, nenhum promotor, nenhum Tribunal de Contas vai contestar, porque é uma ata de preços do Ministério da Educação. Mas foi uma compra exacerbada pelo critério de eficiência, poderia ser melhorada. Não é crime, tá? Não é crime. Pergunto-lhe, corregedor,
E aí, compra de ivermectina, um medicamento que não tem valor nenhum, já foi definido pela OMS, que não serve para nada em relação à Covid, e nós vamos gastar dinheiro para comprar esse medicamento. Esse é um debate bastante controverso, né? Há quem defenda... Peguei no seu pé agora. Isso porque bom, ele é seu amigo, viu? Mas é ótimo. Mas o importante é porque o debate está aí. E esse é um canal aberto para isso, né? Sem dúvida. E é importante tratar do assunto, até para que nós tenhamos aqui um parâmetro, pelo menos, uma dimensão dos problemas. Tenho acompanhado, não há, na realidade, né, pelo menos uma unanimidade nessa questão. Há quem defenda o uso da ivermectina, inclusive estou falando aqui tecnicamente, né, médicos que defendem o uso da ivermectina e médicos que defendem o não uso da ivermectina, assim como outros tratamentos que estão aí colocados como tratamento precoce. Eu não gosto de dizer ou de recomendar, né, o uso de medicamentos, até porque isso compete ao médico, mas tem uma experiência, né? Eu mesmo testei positivo, fiz uso de medicamentos, esses que são inclusos nesses kits de tratamento precoce, e não tive sintomas absolutamente leves, não tive problema nenhum relacionado, enfim, ou complicações maiores. Agora, é um dado bastante interessante. Como não há uma comprovação médica, e eu acompanhei que, acho que, salvo engano, na semana passada, o Tribunal de Contas da União também está debruçado sobre esse tipo de assunto, inclusive na questão relacionada à compra das vacinas que ainda não foram homologadas, né, pela Anvisa. Então, e já se abriu uma hipótese aí de exceção para que ela ocorra, porque como se trata de uma situação nova, em que não há uma conclusão por parte da medicina, enfim, por parte dos estudos, né? Então, e a necessidade, ou a melhorar a urgência dos tratamentos, então irá abrir até essa exceção, que é o que vem, inclusive, referendando aí as compras agora em lotes milionários de doses, né? Salvo engano aí da Pfizer, da Janssen, enfim, e outros medicamentos. Então, tudo é uma questão de evolução. Obviamente que os excessos não serão tolerados, sem dúvida alguma que serão aí passíveis, né, de uma análise mais aprofundada, tanto de órgãos de controle interno quanto de controle externo, mas, ao que tudo indica, até o presente momento, isso tem sido aceito pelos órgãos de controle, né? Tivemos aí como exemplo a cidade de Porto Feliz, que foi, né, a precursora dessa medida, né? E até então não tivemos conhecimento de nenhum tipo de suspensão, seja por determinação do Tribunal de Contas ou por determinação judicial, enfim. Então é uma aposta. Hoje percebe-se que há, né, uma grande urgência para que haja uma diminuição de internações e, assim como a nossa administração, assim como as demais, tem feito tentativas, né? O que não me parece adequado é que as administrações fiquem paradas, né? Não parem, não ajam, né, de alguma forma. Então, nós temos aqui observado, e isto é um mérito do prefeito Manga, no sentido de que ele tem trabalhado dia e noite, buscado leitos, buscado, enfim, tratamentos, e esta é mais uma alternativa. Se houver recomendação médica, e aí eu defendo, inclusive porque já vi aqui na nossa cidade essa tese ser aplicada, que há uma tese que chama, uma teoria, na verdade, né, do direito civil, que é a perda de uma chance. Então, se eventualmente isso se configurar, ou seja, se houver a predisposição do médico de receitar e o município inviabilizar o tratamento de alguma forma, vejo eu que também poderá o município ser amanhã ou depois penalizado por esse óbice criado. Então, eu entendo que se houver recomendação médica, e aí está a questão, sem ideologias, sem politização do tema, se houver recomendação médica, obviamente que deve sim estar à disposição
esse tratamento da população. Estamos conversando com o procurador do município de Sorocaba, procurador... Corregedor. Obrigado, Luiz, obrigado. Aqui, o importante é a correção. Eu já tô querendo mudar você de... Eu tô sendo corregedor aqui do RMS. Sempre bom, é sempre bom. Tá certo. Corregedor do município de Sorocaba, corregedor geral, é isso, né, Luiz? Estamos falando a mesma linguagem. Júnior Rocco. Doutor Júnior Rocco, qual o número de processos hoje em andamento dentro da corregedoria? Olha, em andamento nós temos, acho que, pelo menos mais de 300 processos. Eu não tenho o número exato aqui, Oliveira, que eu pedi para fazerem um levantamento e me passaram só os de instauração do ano de 2020, que são 173 processos só em 2020. Já neste ano, nós tivemos 22 processos instaurados, já desde o início aí de janeiro. Então, seguramente temos mais de 300 processos em andamento, alguns bastante complexos, né? Esses dias mesmo estava aqui conversando com algumas corregedoras nossas, que compõem a nossa equipe, sobre uma situação antiga relacionada à Santa Casa, naquele período conturbado, onde houve a requisição, enfim. E vejam só, são questões que demandam uma análise tão profunda que, às vezes, por vezes, né, acabam aí exigindo um tempo, né, bastante significativo para que sejam elucidadas, né? Então, assim, Oliveira, mas seguramente são mais de 300 processos que estão em andamento, aguardam ainda alguns encaminhamentos, porque depois de finalizados nós aguardamos, né, as conclusões dos demais órgãos. No caso, por exemplo, se houver um encaminhamento de uma punição disciplinar, a SAGE, que é quem tem a competência para instruir e processar, né, através da Comissão Permanente de Sindicância ou de PAD, né, que a gente chama disciplinar, enfim, como outros encaminhamentos que às vezes aguardam aí conclusões, né, mas seguramente são mais de 300 processos. Doutor Júnior Rocco, foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui no Repórter RMS News. Obrigado por atender o nosso jornalismo. Estamos sempre à disposição e um bom dia, doutor. Oliveira, eu que agradeço, é um enorme prazer para mim, sempre que puder, estar passando aqui sobre o nosso trabalho. Nós que temos aqui nos debruçado bastante sobre as questões relacionadas aqui ao município, enfim, tentando corrigir falhas, né? Acho que o nosso intuito aqui é de cada dia mais aprimorar, né, a máquina pública, o funcionamento dessa máquina pública, com eficiência, enfim, com economia, para que isso se reverta em benefício ao cidadão. Então, é com esse propósito que nós estamos aqui todos os dias, debruçados em questões que nos são postas aqui, tentando dar o nosso melhor para a nossa cidade, enfim, para a administração pública. É um enorme prazer, mais uma vez, estar com você, doutor Luiz, um grande abraço. Abraço todo nosso, carinho, doutor Carlos Alberto de Lima Rocco. Amigo como esse, você não precisa de inimigo, viu, Rocco? Quando você encontra perguntas, eu tenho que pegar, hein? Quando você encontra ele, aquele cafezinho, você coloca, ao invés de açúcar, coloca um pouquinho de sal, tá bom? Rocco, eu vou falar uma última coisa. Tá? Eu vou ser bem honesto, tá? Eu penso muito na cidade. E independente de quem ganha ou não, seja Estado, seja União, ganhou, foi com o meu voto ou não, eu tenho que torcer para que vá para frente. É um fato. Não fui eleitor do Manga, mas ele entrou e eu já tenho colocado isso não agora, outras vezes para o Oliveira, está fazendo um bom trabalho, que bacana, está correndo atrás, tá? Essa decisão dele, eu estou colocando para você até como para dar um toque, né? Para dar um toque de uma pessoa que não foi seu eleitor, mas torce para dar certo. Tá? Eu torço para que dê certo. Essa atitude dele foi mais para falar assim, olha, não calar a boca, mas para dizer para alguns, olha, ainda estou com o Bolsonaro, tá? Fiz um tratamento precoce. Ele está fazendo um bom trabalho, Manga. Isso aí, essas coisas, só atrapalham uma coisa que está indo bem. Hoje, Sorocaba está sendo noticiado no Brasil. Já peguei 2, 3 estados que estão dando notícia negativa sobre essa situação. Exato. Sabe? Então, foi uma atitude
tola. Ele escorregou na manga. Ele escorregou na casca da manga, viu, Luiz Antônio Barbosa? Exatamente, sabe? Ele tem tudo para fazer um excelente governo. É verdade. E eu estou torcendo para isso. Eu auxilio todo mundo que fala, ele está fazendo um bom trabalho. Ele não vai haver um prejuízo gigantesco para isso, porque, como foi colocado, a azitromicina, muitos médicos colocam porque é uma situação, havendo problema de respiração, para coibir ou para tentar minimizar o efeito de uma pandemia. Paracetamol, dipirona, é para quê? É para febre, é aplicado. A única coisa que destoou aí foi a ivermectina. Tá? E isso aí não vai ser algo que vai quebrar o município de Sorocaba de forma nenhuma. Só que é uma situação que compromete o nome do município, é um nome que compromete, uma questão que compromete a administração do município, está indo bem. E eu torço para que ele dê certo. É uma posição, né, doutor Luiz? Eu tenho a minha e falo pela experiência que tive. Agora, eu vejo o prefeito extremamente dedicado, extremamente, assim, se colocando, né, de fato no olho do furacão, tem buscado leitos, tem se... às vezes até se indisposto com determinadas lideranças políticas, tudo para que possa trazer ao município de Sorocaba, né, não está querendo celeuma com o governador, ele está trabalhando. Pois é, sem dúvida, é o que nós temos acompanhado. E assim, doutor, é uma opinião do senhor, eu respeito, porém existe uma recomendação médica para que seja utilizado esse medicamento. Acho que mais do que isso, são as pessoas que estão lá, né, sob o tratamento, ou que às vezes até perderam os seus entes familiares e que agora podem refletir se esta não foi uma chance perdida. O uso desse medicamento não teria eventualmente trazido um benefício. Eu acho que nós não podemos deixar de suscitar esse debate. Então, aquele paciente, e ele está colocando de forma muito clara essa situação, não há uma imposição, muito pelo contrário, não há esta imposição aqui na cidade de Sorocaba. Nem poderia. Não há. Mas a situação tem sido tão politizada. Desnecessário. Eu não quero. Luiz, no medicamento. Por favor, eu não quero seguir nesse debate. Conclua, porque o doutor foi convidado para outro assunto. Ele colocou o assunto. Se a gente for entrar para o lado médico. Se a gente for levar para o lado médico, nós vamos. Aqui. Pode terminar. Conclua. Pois é o que eu espero. Na verdade, nós temos, né, e esperamos que haja aí, portanto, uma responsabilidade dos médicos nas indicações, das prescrições que fizerem aos seus pacientes. Então, à medida em que isto é colocado como uma alternativa de tratamento que tem se mostrado eficaz, muito embora muitos defendam que não, mas nós vemos que muitos que defendem que não estão mais alicerçados num debate político, porque o presidente defendeu o uso da hidroxicloroquina, porque ele defende o uso, às vezes, da ivermectina, também o Anita, que é um outro remédio que é utilizado e está sendo estudado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e tem se mostrado eficaz em alguns aspectos, se trata de um antiviral, não é isso? Então, nós temos visto que há eficiência, sim, em alguns tratamentos que usam esse tipo de medicamento. Mas isso quem vai dizer é a comunidade médica, não é? No nosso ponto aqui, acho que fica, por enquanto, a atenção, né, para que não haja nenhum tipo de desperdício de recursos públicos e, claro, que se houver, terão todas as medidas aí adotadas, seja pelos órgãos de controle interno como pelos órgãos de controle externo. Doutor Júnior Rocco, prazer imenso. Luiz é provocador, não vai falar mais agora, me segura aí. Não, vai pegar no meu pé. Luiz, você fica aí estendendo. Estourando meu tempo, o nosso tempo aqui agora. Aí, legal, Luiz, muito bom. Doutor, um abraço. Um grande abraço a todos.